Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Na técnica, nosso querido Amaral. Hoje vamos dar continuidade ao estudo da semana passada. Estamos entrando no mês de setembro, o mês da primavera, e o Evangelho de Jesus é, podemos dizer assim, a flor para embelezar o jardim das nossas vidas. E vamos continuar aqui estudando essa questão do Evangelho. Nós estamos no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que é do Sermão do Monte. Semana passada estudamos a questão da esmola, da justiça diante dos homens, e hoje, porque é uma passagem grande, a gente hoje vai dar continuidade a ela. Nós estamos agora naquele pedacinho, quando, pois, deres esmola. Jesus fala, na semana passada nós falamos sobre tocar trombeta, sobre a questão da humildade, de não querer o reconhecimento dos homens, e agora a gente vai dar continuidade a isso, falando sobre a questão da esmola. E aí tem lá, quando deres esmola, quando, pois, deres esmola. Emprega-se aqui o pronome tu, você. Jesus se dirigia a cada membro do grupo em forma pessoal. Porque Jesus, quando falava, ele falava para a coletividade, mas atingindo cada indivíduo. Porque era pessoal, porque a transformação ela sempre é pessoal. O Evangelho de Jesus é um programa de transformação individual, que vai alcançar a toda a humanidade, mas é individual, porque a transformação não é coletiva, ela é sempre individual. O individual é que vai aos poucos transformar a coletividade. Com referência à responsabilidade do rico para com o pobre, segundo se apresenta na lei de Moisés, gente. Jesus fala dessa responsabilidade daquele que tem mais recursos para com aquele que tem menos recursos. Por isso que a gente está usando aqui o termo esmola, que era um termo muito utilizado na época de Jesus, dar esmola. Hoje, quando se fala em dar esmola, algumas pessoas até acham que isso é pejorativo, que isso humilha. A gente tem que entender a palavra no seu contexto. Esse costume antigo e honrado, diga-se de passagem, deve ser salvo dos abusos. Era um costume antigo dar esmola. E honrado. As pessoas que davam esmola por amor, por se sentir comovida diante da dor do outro, era uma coisa de muita honra, que merece o nosso reconhecimento. Tobias, no capítulo 12, versículo 8 e 9, mostra a imensa importância das esmolas aos olhos dos judeus. A gente vê lá ele mostrando para os judeus a importância que tinha. Tanto é que são as três coisas mais importantes: orar, dar esmola, orar e jejuar. Essa era a lei, essa era a justiça para os judeus. Vejam que era uma coisa muito importante. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6, versículo de 1 a 7, exibe o mesmo conceito, transportado para o cristianismo. O dar esmola fez parte do cristianismo na sua maioria, uma parte do tempo da história. A gente vê que sempre foi um ato meritório o dar esmola. O problema é como se dá esmola. Esse é o problema que a gente esteve falando semana passada, sobre a questão de tocar trombeta, de humilhar o outro. Isso que é o grande problema. De o outro não ser o ponto principal, o outro ser o trampolim para você aparecer. O necessitado é o trampolim para você aparecer. Aí perdeu-se todo o mérito do trabalho. O galardão, como fala Jesus, acabou. É só o reconhecimento dos homens. Os modernos cristãos, nós, os cristãos da atualidade, estamos em perigo de perder de vista a necessidade e o valor da piedade prática, gente. Salientando somente os aspectos doutrinários da fé. O que condiz com o cristianismo autêntico. Porque, olha só, a gente muitas vezes está indo para aquela questão da fé raciocinada.
Se a fé raciocinada ela não tiver o tempero do amor, o tempero da piedade prática, ela fica fria. E aí ela perde todo o sentido. Porque aí você olha para alguém que está sofrendo e fala assim, é prova que precisa passar. Você vê alguém vivendo em miséria plena, você diz, está passando isso porque fez alguma coisa por merecer. E aí começa a justificar o teu egoísmo de não dar ao próximo nada através de uma fé raciocinada, entre aspas. A fé raciocinada é para que a gente tenha o raciocínio de compreender as coisas, mas não nos imobiliza diante da dor. Eu sei que aquela dor se faz necessária para aquele indivíduo, mas o que está ao meu alcance para aliviar aquela dor? O que está ao meu alcance para tentar fazer com que a vida daquele indivíduo seja melhor possível, que as suas dores sejam atenuadas? Essa é a minha responsabilidade como cristão. Esse é o verdadeiro caminho. Então, nós, os cristãos da modernidade, temos que ter muito cuidado. Porque senão a gente vai enveredar para uma sociedade fria, sem sentimento, sem piedade, sem amor. Há diversas interpretações no que diz respeito ao tocar trombetas, né? Há diversas. Pode ser uma referência prática à prática farisaica de tocar trombeta quando davam esmola para atrair os pobres. Segundo essa interpretação, pois, essas palavras assumem o sentido literal. Poderia ser. Mesmo que na literatura hebraica a gente não veja nada falando sobre isso, mas pode ser uma... Pode ser também, pode referir-se ao costume dos mendigos que tocavam trombeta para chamar a atenção dos transeuntes para si. Era o necessitado que chamava a atenção para si, para que as pessoas, olha, eu estou sofrendo, eu preciso de ajuda. Pode ser uma referência a isso. Jesus dizendo o que sofre pode chamar a atenção para si, mas não o que dá, porque aí tem vaidade. Pode fazer alusão também ao dinheiro que tinha ao cair no cofre de esmola das sinagogas. Fazia barulho, né? Como se tocasse trombeta. A gente vê lá no óbolo da viúva. A viúva toca, joga uma moedinha que faz um pouco de barulho e vem os ricos, jogam aquele montão de moedas, fazem barulho, todo mundo olha porque fez muito ruído, porque era um lugar metálico. Quando você jogava moeda, que era o dinheiro da época era moeda, fazia muito barulho e chamava a atenção. Pode ser uma referência a isso. E pode ser essa palavra simbólica que não se refere literalmente a nenhum costume, mas a certo provérbio que falava do espírito de ostentação. A gente tem várias interpretações aí. Temos vários caminhos para tentar o entendimento disso. Mas, claro que o principal objetivo de Jesus era chamar a atenção de todos nós sobre a ostentação da caridade, sobre a vaidade. Isso era o objetivo principal. Independente de que sentido essas palavras tinham, era Jesus chamando a atenção de que, se fazemos caridade fazendo alarde, nós queremos, na realidade, chamar a atenção para nós mesmos. Então, isso perde o mérito. Embora não possamos negar que os fariseus realmente tocavam trombeta ao dar esmolas, né? Porque está não está muitas vezes na literatura, mas está no que se falava, no dito popular, né? As pessoas falam muito isso. Eu não sei se passaram a falar isso após essa colocação de Jesus, com o passar do tempo isso passou a ser uma verdade, ou se realmente foi só simbólico. Parece que a verdadeira é a quarta colocação que a gente fez aqui, parece que é a mais acertada, né? Que é uma palavra simbólica para falar sobre o espírito de ostentação. Eu acho que é por aí. Jesus fez uma colocação simbólica, não literal, para dizer que se faz caridade chamando a atenção para ti com ostentação, ela perde todo um valor. Podia se dar esmola no templo naquela época, nas sinagogas e nas ruas. Era grande a oportunidade de exercer essa justiça, que é dar esmola. E as circunstâncias favoreciam a ostentação, gente.
o que era aproveitado pelas autoridades religiosas. Lá em Tobias, como a gente falou, as esmolas são apresentadas como justiça diante de Deus, servindo de meio para a obtenção do perdão dos pecados. Era o que nós hoje ainda vimos, a barganha, né? Eu dou alguma coisa para me aliviar a consciência de alguma outra, né? Vale lembrar, gente, que a esmola foram usadas como meio de obter indulgência. A gente sabe disso, né? A gente olha para o nosso passado, não vamos falar da outra religião, do nosso passado, porque nós é que estávamos lá também, e a gente pagava, como ainda paga, para receber indulgência. Quantas pessoas chegam na casa espírita necessitadas, às vezes, de buscar a saúde, que estão passando algumas dificuldades, e começam a querer doar alguma coisa para a casa espírita, como se doando, os espíritos vão olhar para aquela pessoa de forma melhor e vão ajudá-la mais do que o outro que não doa. Como se os espíritos se importassem com isso. Mas a gente vê isso ainda. As pessoas ainda tentam barganhar com Deus. Provavelmente, os que assim faziam e fazem, esperavam ou esperam alcançar o favor divino. Eu dou alguma coisa, chamo a atenção de Deus, e Deus fala assim, fulano é bonzinho, eu vou ajudá-lo. Como se a gente pudesse enganar a Deus. Como a gente conseguisse, de alguma forma, ludibriar o entendimento de Deus sobre a nossa pessoa. Deus sabe quem somos, sabe as nossas intenções. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E a gente tem que estar muito atento a tudo isso. A caridade tem que ser feita de forma natural, sem ostentação, sem buscar chamar a atenção para nós mesmos. Esse é o caminho correto. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus, a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Essa passagem que nós estamos falando, que é do capítulo 6 do Evangelho de Mateus, que está logo no iniciozinho, tem um significado bem interessante. A gente vê que Jesus fala tu, porém, ele fala para o indivíduo. Impressão enfática, é muito enfático isso. Como o eu, porém, do capítulo 5, Jesus fala que a lei dizia uma coisa, eu, porém, digo outra. Ele falava sobre a interpretação. Aí ele começa a falar que os judeus agiam assim, mas tu, porém, deves agir diferente. Olha como Jesus, ele vem contrastando a ideia da época com o que ele dizia ser o certo, porque era o que estava certo na lei de Deus, e com as atitudes da época, com a atitude do verdadeiro cristão. Contrasta com o hipócrita, com a hipocrisia. O eu, porém, do 5º capítulo salienta o verdadeiro mestre da lei e da religião, em contraste com os falsos mestres, que davam ensinamentos equivocados porque tinham interesse nesses ensinamentos equivocados. O tu, porém, do 6º capítulo enfatiza os verdadeiros discípulos de Jesus, em contraste com os hipócritas. Tu, porém, tu cristão, tu que acreditas e segues o Evangelho, a tua atitude deve ser essa. Essa é a colocação. Note que Jesus não desaprova a prática das esmolas, gente, mas tão somente regula o método de sua distribuição e ensina que a intenção ocupa o primeiro lugar na ordem de importância e não a aprovação dos homens. Jesus não condenou dar esmola. Jesus não condenou fazer caridade. Ele regula a forma como devemos fazê-lo. Sem ostentação, sem buscar a aprovação dos homens. Que a intenção ocupa o primeiro lugar. Que o que vale é a intenção. Se eu dou esmola com a intenção de aparecer,
isso é o que está valendo. Então, o meu galardão, a minha recompensa será só o reconhecimento dos homens. Se eu dou esmola para ajudar o próximo, eu consigo alcançar as esferas superiores da vida. Porque aí o reconhecimento é pelo meu ato, pela minha atitude caritativa. E aí muda tudo. Muda tudo em todos os aspectos. E aí Jesus diz, tua mão esquerda não saiba o que deu a tua mão direita. Olha que frase interessantíssima. Dizem que entre os árabes, ambas as mãos, a esquerda e a direita, representam os amigos íntimos. Entre os árabes era o costume, eles falavam que a mão direita e a esquerda eram como se fossem os amigos íntimos. Então o que Jesus fala? Que um amigo íntimo teu não saiba que o outro fez. A coisa tem que ser feita em segredo. Jesus disse que não tinha necessidade de que os amigos, nem sequer os mais íntimos, se inteirassem dos atos piedosos de alguém. É você fazer caridade, chegar lá no teu centro espírita e falar assim, hoje eu dei um prato de comida a uma pessoa que estava com fome na rua. Qual o objetivo disso? Já pararam para pensar? O que isso acrescenta? Só notoriedade a você mesmo. Nesta figura de dicção, Cristo emprega uma hipérbole para dar ênfase. Ele quer dar ênfase ao fato. Jesus, ele chamou muita atenção sobre essa questão da mão esquerda, mão direita, de fazer as coisas em oculto, de não permitir que a nossa vaidade viesse à tona, que a ostentação viesse à tona. Não quer dizer que sempre tem de dar esmolas em segredo. Tem hora que não tem que ser como dar em segredo. Se tu está no meio da rua, tem uma pessoa sofrendo, passando mal, alguma coisa, eu não vou dar porque todo mundo vai ver. Não. É o fato imediato. É aquilo que está sendo necessitado na hora. Eu vou fazer, não importando com o que está no entorno. A minha atitude, o objetivo é que realmente interessa. Eu ali estou interessado em auxiliar aquele indivíduo, independente se estão me vendo, se não estão me vendo, eu não me importo com os outros. Aí, tudo bem, não tem problema nenhum. Eu não preciso deixar de fazer, porque estão me vendo, aí eu vou ter notoriedade. A notoriedade aí é natural. Não é que você buscou, ela aconteceu por naturalidade. Chico Xavier se tornou notório no Brasil e no mundo pela caridade que fazia. Mas ele não mandava, avisava, olha, as rádios e a TV, hoje eu vou lá, debaixo do abacateiro, fazer caridade. Ele não falava isso. Hoje eu vou fazer caridade na minha casa espírita. Não. Ele fazia caridade. A notoriedade surgiu porque acontece, não tem jeito. Como Jesus foi notório. Porque fez do amor a sua bandeira. Mas ele não chamou atenção para si. Paulo de Tarso louvou a generosidade dos cristãos macedônios. Está lá em Filipenses capítulo 4, versículo 16. E escreveu aos Coríntios que seu zelo tinha estimulado a muitos a que fossem ativos na causa de Deus. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 2. Paulo reconhecendo a obra caridosa de alguns, tanto da Macedônia quanto de Corinto. O que Jesus diz é que os cristãos não devem realizar atos caritativos a fim de conseguir o louvor e a homenagem dos homens. É isso que Jesus diz. Mas deve fazer. Independente se estão olhando ou não, a intenção tem um papel primordial nessa situação. Se eu ajudo a casa espírita, se eu ajudo a igreja, se eu ajudo, seja lá o que for, uma instituição de caridade, se eu puder me manter no anonimato, muito bem. Eu não preciso chegar, subir lá no palco, onde se faz a palestra, onde se faz e na frente de todos, dar um cheque, dar dinheiro, porque daí eu estou chamando atenção para mim. Eu posso ir num cantinho e dar para alguém, ou fazer um depósito, alguma coisa, eu não preciso. Eu posso me identificar? Posso. Até é importante que você se identifique. Mas, ao mesmo tempo, eu não preciso ir tocar trombeta. Isso é que eu não preciso. Isso é que eu não devo. Porque Jesus diz, fique em segredo.
O Mishnah fala da Câmara dos Segredos, dentro do recinto do templo, onde os piedosos podiam depositar suas dádivas de forma secreta e onde os pobres, de boa família, podiam ir procurar ajuda para defrontar as suas necessidades quando não tivessem outros recursos. Shekalim, capítulo 5, versículo 6, do Mishnah. Olha, no templo havia um lugar, um recinto, onde as pessoas podiam ir lá e depositar a sua contribuição para que chegasse aos pobres. E as pessoas iam para a rua fazer a caridade, porque na rua a notoriedade era plena. E no recinto, na Câmara dos Segredos do templo, ninguém via, só Deus. A pessoa não quer que Deus reconheça, não quer que os homens reconheçam o seu grande ato de caridade. Olha a diferença. E aí fala que o Pai que vem em segredo te recompensará. Olha quem vai te recompensar. A obscuridade, gente, não limita a visão de Deus. O templo do segredo, a caridade escondida, ela não limita o entendimento, né? A visão de Deus, gente. Se a esmola for dada a um desconhecido, em um lugar afastado das estradas, longe da vista de qualquer pessoa, à noite, ainda assim os olhos de Deus vão ver tudo. Deus está em todos os lugares, está presente em todos os momentos das nossas vidas. O ato de caridade pode escapar à atenção dos homens, e deve escapar à atenção dos homens. Mas o Pai de misericórdia toma conhecimento de tudo, gente. Os benfeitores da vida maior, eles sabem tudo o que ocorre em nossas vidas. Sabem as nossas intenções, sabem quais são os objetivos das nossas vidas, sabem o tamanho do amor que existe em nossos corações, o tamanho do egoísmo e o tamanho da vaidade. Então a gente, fazendo a caridade sem ostentação, sem que ninguém veja, o nosso mérito será muito maior, mas muito maior mesmo. E ela é em secreto, para evitar o aplauso dos homens. Porque esse aplauso agrada a carne, agrada a parte física, mas maltrata o espírito. Porque desenvolve mais ainda a vaidade. Aí maltrata o espírito, porque um espírito vaidoso é um espírito adoecido. O modo de dar deve ser o contrário do método usado pelos hipócritas, gente, que querem chamar a atenção. Talvez tenhamos nessas palavras uma alusão à crença de que Deus manifesta sua presença em lugares secretos, como o lugar mais santo do templo. Segundo essa crença, ali o homem se encontraria com Deus. A gente se encontra com Deus em todos os lugares. Na época se tinha essa visão. A gente se encontra com Deus em todos os lugares. Mas, principalmente, quando a gente está naqueles momentos sozinho, pensando em secreto, porque aí a gente perde a atenção do mundo e volta a nossa atenção para Deus. Porque aí tem aquela questão em público. Aparece em algumas traduções e não faz parte do texto original do Evangelho de Mateus, porque diz que Deus vai nos reconhecer em público. Tem umas traduções que botam isso, mas no original não tem. Porque aí é uma maneira também de compensar o esforço, né? A palavra é esforço de algum escriba para melhorar os ensinamentos de Jesus, como se pudesse melhorar o ensinamento de Jesus, com a promessa de apoio público da parte de Deus, que é apenas outra forma de ostentação. Se eu faço em segredo e Deus coloca isso em público, seria uma maneira de reconhecer diante dos homens. Eu não preciso ser reconhecido diante dos homens, eu tenho que estar reconhecido diante de Deus e da minha consciência. Há ideias similares nos escritos do filósofo Epicteto, Discursos 14, capítulo 14, versículo 14, e alguns escritos rabinos. O Mishnah
ensina que aquele que profana secretamente o nome de Deus será publicamente punido. Mas aquele que estuda secretamente o Torá será proclamado entre o povo. Está em Abot, capítulo 4, versículo 4. Gente, em segredo a gente recebe tudo em segredo. E isso é o mais importante. Eu não preciso chamar a minha atenção de todo mundo que eu sou bom. Eu tenho que ser bom. Eu não preciso chamar a atenção dos outros que eu sou amoroso. Eu preciso ser amoroso. E isso se faz presente na minha vida. Isso é o mais importante. O nosso tempo está esgotado. Vamos ficando por aqui. E semana que vem estaremos juntos para estudar mais uma passagem do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, que estamos agora. Então fiquem todos com Deus. Muita paz. Até a semana que vem. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes.